Olá, seja bem-vindo aqui ao canal CNB Notícias, as informações chegando e você que está chegando agora é muito bem-vindo, agradeço a sua presença, se você já se inscreveu, fico muito feliz, se não se inscreveu ainda, está convidado a ficar com a gente e se gostar, deixa aquele joinha que ajuda o canal. Gente, as informações vão chegando e muita coisa está acontecendo, está pipocando nas redes sociais a respeito do Barroso, que o Barroso já acumulou de fala polêmica, saiu inclusive tudo num vídeo só que o Nicolas Ferreira postou nas suas redes sociais. Você pode até acompanhar as redes sociais do Nicolas Ferreira, mas aqui no canal a gente dá uma resumida e conta pra você o que realmente tá sobrando pro lado do Barroso. Eu acho que ele vai dançar. Até porque os parlamentares consideram a frase do ministro Barroso dizendo que derrotou o bolsonarismo uma admissão de crime de responsabilidade. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, mais um do STF. E tudo o que ele falou continua a repercutir entre deputados e senadores que prometem providências. Em um evento da União Nacional dos Estudantes, a UNE, o ministro disse: derrotamos o bolsonarismo. A oposição já anunciou um pedido de impeachment contra Barroso, que teria infringido a lei dos crimes de responsabilidade. Ministros do STF estão proibidos de exercer atividade político-partidária. Mas a gente tem observado que não é bem assim que está funcionando. Bom, o senador Flávio Bolsonaro, inclusive, já fez uma postagem em que diz que adotará medidas cabíveis para saber de que forma foi a atuação de Barroso para a derrota do bolsonarismo. Nas falas de Flávio Bolsonaro, ele disse o seguinte, abre aspas, quero ver a redação relativizar o crime de atuação político-partidária do ministro do STF, Barroso, dizendo que derrotou o bolsonarismo. De que forma? Começou com a atuação política contra a PEC do voto impresso na Câmara? Precisamos de respostas e vamos tomar as medidas cabíveis. Fecha aspas. O Flávio Bolsonaro compartilhou o print da reportagem do jornal O Globo com o título Guardiões da Urna Eletrônica. Ministros do STF dividem tarefas em articulação contra o voto impresso. Na imagem dessa publicação estão os ministros Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que foi nosso vice-presidente, disse que a fala de Barroso contrária à direita coloca o julgamento do ministro sob suspeição. Segundo ele, abre aspas, no momento em que um magistrado da Suprema Corte coloca publicamente sua posição contrária à direita, fica claro que suas decisões sempre serão tendenciosas. Fecha aspas. Outro senador gaúcho, Luiz Carlos Renzi, do PP, também questionou a fala do ministro sobre a derrota do bolsonarismo. O ministro Barroso, que já chamou um cidadão de mané, foi ele, se lembra da história? Perdeu o mané? Pois é, foi ele. Agora, ele já foi a público fazer uma confissão sobre a visível politização do judiciário. Que tá visível a gente sabe, que tá politizado a gente sabe, mas isso que ele falou é uma confissão. A frase nós derrotamos o bolsonarismo é a pérola do dia, segundo o senador gaúcho, que prosseguiu cobrando o Senado sobre um possível processo de impeachment que ele já tenha arbitrado. Abre aspas, até quando o Senado manterá arquivado meus pedidos de impeachment desse ministro. Fecha aspas. O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, também defende o impeachment de Barroso pelo ativismo político no Congresso da UNE. Ele questionou o que um ministro do STF e TSE faz num Congresso político da UNE. E ainda falando dessas coisas, não é mesmo? E respondeu por ele mesmo a própria pergunta, dizendo que simplesmente é ativismo político. A deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, também criticou a conduta de Barroso, que diz que confessa publicamente e com orgulho sua atividade político-partidária. Para ela, o ministro só pode estar zombando da própria Constituição pela qual deveria zelar. Gustavo Gayer também compartilhou um vídeo com a declaração de Barroso sobre a derrota do bolsonarismo e escreveu, agora sim Barroso explicou o que é essa tal de democracia relativa. Bom, gente, diante de tudo isso, o que aconteceu? A oposição anunciou um pedido de impeachment de Barroso. Segundo deputados, ele cometeu crime de responsabilidade ao se envolver com a atividade político-partidária. Inclusive, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, líder da oposição do Senado, declarou no Twitter que, abre aspas, aparentemente o PT teve mais aliados do que imaginávamos. Fecha aspas. Enfim, gente, muitas pessoas, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Carlos Jordi, a oposição em peso fez suas declarações em redes sociais, repudiando todas essas declarações, até porque tantas coisas que Barroso já falou, já fez de errado, estão pesando para o lado dele.
Sabe qual que é o problema? É que ele é do STF e do TSE. E que, no momento em que nós vivemos a política do nosso Brasil, quem está mandando na porcada toda é o STF e o TSE. Então, por isso ele se sente muito confortável em falar e fazer o que quer. Tanto é que não só no caso dele, mas em outros casos que a gente já acompanhou, quando eles cometem os erros, os crimes, todas as coisas erradas que eles fazem, o que acontece com eles? Nada, não é mesmo? Pois é. Vou te dar um exemplo já agora, inclusive vindo do próprio Barroso. Enquanto, por exemplo, o Bolsonaro foi considerado inelegível, está recebendo penalidades, ameaças de multas enormes, por ter questionado as urnas eletrônicas, o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, que fez exatamente a mesma coisa em outros teores e com muita proporção, dizendo inclusive que tinha provas, que conhecia gente da ciência que podia comprovar isso. No entanto, a fala dele não foi considerada. E o próprio Barroso negou o pedido para Dino explicar as postagens onde questionava a urna. Segundo o Barroso, atenção, hein? Ele rejeitou sumariamente a petição de um grupo de 32 deputados para que o ministro da Justiça, Flávio Dino, explicasse as postagens antigas contra as urnas eletrônicas. Barroso afirmou que a interpelação, como a promovida pelos deputados, serve a propósito de esclarecer publicações e de base à futura ação penal por crimes contra a honra. Ele escreveu a decisão e, para variar, não dá para entender ou te explicar muito bem, porque eles usam um monte de palavrinhas frescas, floreadas, para confundir qualquer pessoa que não entenda o que eles estão falando e ficar com um cara de tacho falando, o que ele falou? Eu vou ler o que ele falou para vocês. Para você depois, se tiver entendido o que ele disse, comenta aqui embaixo. Porque, olha, precisa chamar um advogado para traduzir. Atenção, abre aspas. Hipótese, contudo, em que nenhuma dessas condições foi atendida, seja porque a inicial não faz qualquer menção ou referência a crime contra a honra, seja porque tampouco parece haver dúvida com relação às declarações publicadas pelo requerido, o que torna inadequada a via processual eleita. Fecha aspas. O que acontece? O Dino falou o que quis e nada aconteceu com ele. Então, eu não entendo. Se não há crime contra a honra, o que o Bolsonaro fez também se enquadra no mesmo patamar. E se não há dúvidas quanto às relações publicadas pelo Dino, por que ele não pode ser, pelo menos, investigado, requerido, processado, da mesma forma que o Bolsonaro? 2 pesos e 2 medidas, e realmente o que ele disse fica difícil de traduzir. Se tiver algum advogado aí, algum jurista que consiga colocar em palavras mais comuns o que o Barroso disse, eu gostaria muito. No final das contas, o Dino comemorou a decisão de Barroso nas redes sociais e disse, abre aspas, hoje mais uma ação judicial proposta contra mim pela extrema-direita foi arquivada. Ele falou mais uma, ou seja, tudo está sendo arquivado contra ele. São diversos indeferimentos de ações delirantes até para eu ser preso. Delirante? Ele falou, e temos provas de que ele falou, e aí não tem delírio nenhum. Continuando, enquanto isso, sigo fazendo o meu trabalho com base na Constituição e nas leis, com a consciência tranquila e muita fé. Fecha aspas. Sinto muito, mas fé para uma pessoa que se diz comunista não usa, tá? Eles não são da fé, eles não têm isso. Segundo, que Constituição e leis eles rasgaram. A nossa, eles estão pisando em cima. E consciência tranquila ele deve ter porque ele não é uma pessoa normal, deve ser um psicopata. Porque diante de tudo que já aprontou, continuar com a consciência tranquila é uma pessoa realmente invejável, não é mesmo? Eu queria ter essa consciência tranquila, porque quando eu piso numa barata, eu não durmo direito. Tenha consciência, vá lá na esquina, senhor ministro. Bom, para fechar esta conversa com vocês, nesse momento, eu digo que mais uma vez a gente fica à mercê das decisões desse STF, desse TSE, e pergunto para você que acompanha o nosso canal, você acha que Barroso vai sofrer alguma penalidade? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.